calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Nessa sala, né, tão importante, a gente não pode se abraçar, mas no coração sintam-se todos abraçados. Então, quando fui convidado, fiquei muito feliz também fazendo parte desse trabalho, dessa conjugação fé política. A gente não pode desdenhar, desconsiderar a importância dessa temática, sobretudo nos dias de hoje, em que a democracia está sendo atacada e sinais de fascismo, com uma lista que está sendo feita, 600 pessoas, né, que são contra o fascismo, e agora o próprio ministro está praticamente desobedecendo a norma da juíza federal, né, dizendo que não está se dá vontade de entregar isso. Então, vejam vocês como está havendo um momento difícil, de falta de transparência, assim como se colocou dificuldade para apresentar os números dos infectados e de morte por coronavírus, agora também a dificuldade em colocar a transparência nessa lista, que é uma coisa absurda, e isso que significa controle da nossa cidadania. Então, é nesse contexto que a gente vem aqui participar com vocês desse debate. Justamente eu estava lembrando que o documento de Puebla, ele já vai falar em 79 dessa necessidade de unir fé e vida. Isso como fruto da atuação pastoral de bispos, de leigos, né, nas comunidades de base, nos encontros de irmãos, nas pastorais sociais diversas. Então, isso foi feito, foi aumentando o campo. E os bispos em Puebla, já dando continuidade ao Clamor de Medellín, em 68, que é, de fato, um grande momento onde se atualiza na América Latina o Concílio Vaticano II, é Medellín, de modo particular, atualizando os documentos Gaudium et Spes, Alegrias e Esperança do Povo, são alegria, esperança, sofrimento do discípulo de Cristo e das discípulas, e também a Lumen Gentium, que o que é a igreja? A igreja. Qual é a sua missão, sua origem, né, sua finalidade? Então, a introdução do documento Lumen Gentium, a igreja vai dizer que em Cristo a igreja é luz dos povos. Na realidade, a luz é Ele, e nós somos nele. Daí, aproximar fé e vida é uma exigência do Evangelho. Não foi o que Jesus fez? Ia para o deserto, rezava, clamava ao Pai, apresentava as demandas da humanidade ao Pai, e durante o dia curava, perdoava, colocava as pessoas marginalizadas no centro, sinalizado por aquela criança, o respeito às mulheres, desmascarando o farisaísmo, ia totalmente numa cor desregrada, desonesta. Então, as feridas, as doenças que separavam as pessoas umas das outras, a prática de Jesus foi essa, como nós sabemos. E, de repente, a gente se encontra nessa pandemia do coronavírus, já estão aí chegando 100 mil pessoas, né, que já se foram nesse nosso Brasil, no mundo, uma quantidade absurda, e tem gente ainda pensando que é uma gripezinha. É incrível, minha gente, eu fico assim impressionado. Muita gente duvidando. E aí o presidente disse que teve, que não teve. Eu não acredito. Quando ele disser que não teve, eu não acredito. Quando ele disser que teve, também eu não acredito. Porque é muito complicado. Porém, boa parte dos ministros dele, pelo menos, diz que teve. E o remédio, a cloroquina, não ajudou a evitar isso? Porque, de fato, não é o caso utilizado. Mas ele não quer ser somente presidente, mas quer ser. Então, cada qual tem a sua missão. Por isso mesmo, aquela carta que nós bispos assinamos, 152 bispos, mas outro grupo está querendo também, outros 5, 6 disseram, mas eu nem soube da carta, queria ter assinado essa carta. E isso é muito importante, porque, de fato, o que parecia ser silêncio, porque todo mundo estava engajado, trabalhando nas suas dioceses, a própria presidente da CNBB, o próprio Dom Valmor, Dom Joel, Dom Jaime,
sempre emitiam documentos acompanhando o momento, a conjuntura brasileira, então não estávamos em silêncio, necessariamente. Mas enquanto um grupo organizado, um documento sistemático, aí estava faltando. E eis que veio esse documento. Acho que a gente vai conversar um pouco, né, daqui a pouco, no debate, sobre isso. Então, essa pequena introdução para dizer que somos convocados pelo amor de Deus, pela palavra que salva e liberta, para a gente, de fato, atuar na sociedade. Porque se o Evangelho não nos indignar e não nos levar a um compromisso social, não é o Evangelho de Jesus Cristo. É uma outra conversa, é um outro anúncio, mas não é o libertador, aquele que Jesus, de fato, pautou a sua existência e convidou seus discípulos a seguir. É importante essa conversa hoje à noite e vejam a coincidência ou a providência no dia da transfiguração do Senhor. Então, esse casamento fé política faz com que venha de dentro para fora a dignidade da pessoa humana. Não foi por acaso essa data que você escolheria, dona Carla, não toda a equipe, não foi por acaso, porque, de fato, esse trabalho da escola, como eu participei naquele momento estudado no Só da Igreja, certo? Então, a gente viu que esse trabalho, ele resgata a pessoa humana. Isso é ressurreição. A ressurreição, a salvação, a libertação, ela tem mediações históricas. O engajamento do cristão nos grupos de base, nos conselhos de moradores, nos conselhos paritários, nas pastorais sociais, na imprensa, onde for, onde estivesse, sendo um advogado, sendo uma costureira, uma bordadeira, né, sendo o que for, um professor, uma dona de casa, onde estiver, ali vamos fazer brilhar a glória de Deus. A glória de Deus precisa, de fato, brilhar. E ela vai brilhar em cada rosto da criança marginalizada, em cada morador de rua. Aqui em Recife, a gente está fazendo uma pesquisa com os moradores de rua. São 81 perguntas, justamente com a Universidade Católica. Então, isso para dizer da necessidade de ouvir, de entender o perfil desse pessoal. Por que se vai para a rua? Quais são as motivações? O que é que força, o que é que leva as pessoas a irem à rua? Né? E aí, o que é que cria essa ambiência de rua? Quais são as consequências dela no desenvolvimento humano, solidário das pessoas? Então, a finalidade da pesquisa envolvendo jovens, adultos, mas sobretudo jovens, a parte da juventude, universitários, levantar esse perfil também para solidarizar, despertar e aprofundar já a chama de amor, de interrogações, de buscas que existem em nós. E com duas perspectivas. A perspectiva da evangelização, né, tentar ver os sonhos, ver o que tem de belo dentro de cada pessoa e valorizá-la como filho e filha de Deus. Na outra direção, o que é que essa pesquisa vai despertar de políticas públicas? E aí vem a questão da saúde, do trabalho, da moradia. Então, tudo isso está ligado. A política não é diferente e não está longe disso. O Pueblo vai falar da política em termos amplos e tem a política partidária como conhecemos. Daqui a algum dia eu tenho um amplo com a faculdade, né? Está vendo a interferência? Daqui a algum dia teremos encontro com os candidatos que a pastoral, que a escola política, né, criou, se suscitou, fortaleceu. Então, esse debate vai ser muito bom, esse encontro vai ser muito bom. Então, estamos querendo que a consciência de cidadão possa crescer e que as pessoas passem de uma consciência ingênua para uma consciência comprometedora. Bom, só para a gente começando a conversa.
Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.